Bom pastor, ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Vocês acharam aí, gente? Diz amém. Amém. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte o que essa pessoa é, gente? Ladrão. O que é? Ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro, diga comigo, o porteiro. O porteiro. Você já reparou que a gente tem alguns personagens aqui. Nós temos o pastor, nós temos o ladrão e agora nós temos o porteiro. Abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua Voz. mas de modo nenhum seguirão o estranho. Não tem como uma ovelha de um pastor, e aqui eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de Jesus Cristo, seguir uma outra voz sem ser a voz do Senhor. Amém? Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, vos digo. Foi a pregação da semana passada, né? Eu sou a porta das Ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Glória a Deus. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Glória a Deus. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas aqui nós temos outro personagem, o mercenário. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E os lobos, mais um personagem, o lobo, as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece. Olha aí, olha esse nível de intimidade. Assim como o Pai me conhece, Jesus está falando do relacionamento entre ele e o Pai. Também ele está dizendo: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deixar Cristo. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Glória a Deus. Amém. Baixa a cabeça, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance os nossos corações nessa noite de hoje e que ela produza dentro de nós o resultado pela qual enviada. Que no final dessa mensagem, Jesus, haja salvação, haja cura, haja batismo com o Espírito Santo e que o teu nome, Jesus, seja glorificado neste lugar. Quantos crentes dizem amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. A leitura desse texto já é uma pregação, não é verdade? Mas eu quero explicar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração aqui e compartilhar com você essa palavra para a gente chegar à compreensão daquilo que Jesus tem para nós, amém? Como eu te disse, aqui no texto tem 5 personagens. Quantos personagens, pessoal? Primeiro personagem, ele tem que ser o primeiro de tudo, é o bom pastor. O bom pastor aqui é Jesus. Quando Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, ele está falando com uma cultura de gente que sabe o que é ser pastor. Se você perguntar aqui no Brasil, uma pessoa dissesse: eu sou pastor, aí nós vamos perguntar: de qual denominação você é? Você é quadrangular, você é batista, você é assembleano, você é presbiteriano? Sim ou não, gente? Sim. Só que a cultura daquela época, entenda isso,
não tinha um nome eclesiástico de pastor. Quem que era que ministrava no culto naquela época? O sacerdote, o ministro. Quais que eram os títulos eclesiásticos que tinha naquela época? Rei, sacerdote, juiz, e abaixo do sacerdote tinha os levitas. E Jesus agora, ele está falando com um povo que pastor para eles é quem cuida de ovelha mesmo. E ele está usando qual que era, na verdade, pastorear, querido, é a profissão mais antiga. Gênesis 4, quando o homem sai do jardim, a Bíblia diz que Abel já era pastor de ovelhas, amém? Então ele está falando com um povo que sabe o que é pastorear as ovelhas. Eu estou falando dos animaizinhos mesmo. E Jesus está dizendo para eles assim: olha, eu não sou só um profeta, eu não sou só um caçador, eu não sou só um profeta, eu não sou só um curador, eu não sou só um sacerdote, eu sou a profecia, o cumprimento da profecia de Ezequiel, onde o Senhor disse que levantaria um bom pastor. Eu sou o cumprimento da palavra de Jeremias, aonde o Senhor disse que era o pastor. Sabe o Salmo 23? Quem conhece ele aqui? Aleluia. Sabe aquele pastor que Davi falou, que leva a pastos verdejantes, que leva as águas tranquilas, aquele pastor que mesmo no vale do sombra da morte não te abandona? Pois é, eu sou esse pastor. Eu sou esse pastor de quem Davi tanto falava. Eu sou o pastor de Israel. Eu sou esse pastor. E quando Jesus está falando para ele assim, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu sou Deus. Porque existem vários salmos, várias palavras de uma profecia onde Deus é o pastor de Israel, onde Deus é aquele, nós vamos aprender muito sobre o pastor aqui, onde Deus é aquele que guia Israel, onde Deus é aquele que protege Israel. Todas são funções do pastor. E Jesus vai dizer, eu sou esse bom pastor. E aqui, querido, esses dois prefixos que Jesus vai usar vão deixar eles de cabelo em pé, vão deixar eles com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque Jesus usa dois prefixos que nenhum judeu usava. Um eu já ensinei para vocês. O primeiro é eu sou. Por quê? Porque existe um mandamento dos judeus, que é para todos nós, lembra nos 10 mandamentos, qual? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, hein? E qual era o nome que Deus era conhecido? O Senhor se apresentou para Moisés e falou assim, Moisés, você vai libertar o povo. Moisés falou, Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? O Senhor disse, diga que o eu sou te enviou. Então era o nome como o Senhor era conhecido, era eu sou. Aí Jesus vem e fala, um judeu, para você ter ideia, ele não fala assim, ele não fala eu sou pastor, ele fala eu pastor. Ele não fala eu sou professor, ele fala eu professor, porque ele tem medo de tomar o nome de Deus. Então, você, pelo amor de Deus, não fica com essa besteira, eu estou te contando um pouquinho da cultura deles. Porque Deus sabe que você está se referindo a você e não a ele, amém? Isso não é tomar o nome de Deus em vão. Mas eles tinham tanto cuidado porque eles não diziam eu sou. Aí veio Jesus e disse, eu sou o bom pastor. Ninguém usava o prefixo bom, querido. Por quê? Porque essa palavra bom só era dada para Deus. Eles tinham a conotação de que ninguém é bom senão Deus. E o próprio Jesus vai dizer isso em Marcos 10, 18. Chega um jovem rico para Jesus e diz para ele, bom mestre. Quem lembra dessa história? Tiver como projetar para mim Marcos 10, 18. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus disse? A ninguém chamareis de bom, a não ser meu Pai, a não ser Deus que está no céus. Aleluia. Então quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu sou Deus. O primeiro personagem dessa história é o centro de tudo, é Cristo, como nosso bom pastor. O segundo personagem que aparece nessa história é um homem chamado de mercenário. Diga comigo, mercenário. Esse mercenário que era uma profissão daquela época. Era o quê? Era alguém que era pago dinheiro para ele ajudar o pastor a cuidar das ovelhas. Israel não é como aqui, lá é um deserto. E o pastor tinha que andar quilômetros para poder achar um pasto verdejante para as suas ovelhas. E quando achava um pasto verdejante, eu pesquisei bastante essa semana, não é uma graminha igual a gente está acostumado a ver, um pasto batendo, não. É algumas moitinhas ali, outra aqui, outra ali. As ovelhas, porque lá é um deserto, literalmente. Então eles andavam quilômetros para poder o quê? Para poder chegar até um pasto, ou até um lugar onde tinha pasto, tinha alimento para as ovelhas. E muitas das vezes, ali nesses lugares onde já tinha pasto, esses lugares que vamos dizer assim, era um lugar marcado, que todos sabiam que tinha pasto, ficavam esses homens chamados de mercenários. E por que mercenário? Porque eles trabalhavam pelo dinheiro. Eles ajudavam o pastor a cuidar das ovelhas.
É mais ou menos assim, o pastor chegava para a ovelha e ele chegava no mercenário e dizia: ei, pastor, você sabia que aqui tem muito ladrão? O senhor sabe que se não tiver com nós, o ladrão vai roubar suas ovelhas. Quem já viajou em algum lugar que chegava aquele pessoal que é nativo da cidade, eles ficam com medo, você fala assim: olha, se você não tiver com um guia aí, você vai ficar mais ou menos enrolado. Aqui é não é assim? Eu fui no Rio de Janeiro, né? Estava só eu e a pastora Sala de Lua de Mel. Tirar? Estava só eu e a pastora Sala de Lua de Mel, de novo. E eu falei assim: vamos fazer uma aventura? Ela não, né? Eu disse: vamos lá na Rocinha. Mas nós vamos lá na Rocinha. Aí eu falei: cara, aqui tem uns motoboy aqui, eles levam nós, vamos dar um rolê na favela. Já vi que leva para todo mundo dançar. Aí o cara foi uma moto, a Sara e outra. Começou a subir um morro. Aí nós vamos levar você lá atrás do morro, tem uma cachoeira lá. E eu, gente, mas meninos é cachoeira. Mas enfim, cara, sem esse motoboy você não sobe lá. Você vai em comecinho, mas você não sobe nisso. É verdade. Era mais ou menos isso. Então, esse mercenário era alguém que você tinha que pagar um dinheiro para poder ajudar a o quê? Para poder ajudar a cuidar das ovelhas. Só que então, porém, ele trabalhava por dinheiro. E quando vinha um ladrão, era como se não adiantasse de nada. É igual eu e ela, nós pegamos um motoboy lá, mas se tivesse um tiro, ele não dava uma coisa. Nada. A mesma coisa no mercenário. Eles contratavam ele, mas quando o ladrão vinha, o que acontecia? A Bíblia diz que ele fugia. Quando vinha um lobo, o que ele fazia? Ele fugia. Por que ele fugia? Porque ele é mercenário, ele está ali por dinheiro. Por que ele fugia? Porque as ovelhas não eram dele. Por que ele fugia? Porque ele não tinha amor pelas ovelhas. Por que ele fugia? Porque ele está ali por causa do dinheiro. Eita, Jesus. Ele é mercenário. Ele está ali simplesmente por causa do dinheiro. Ele está ali pelo amor ao dinheiro. Já o bom pastor não é um bom pastor, ele ama as ovelhas. E ele está disposto a dar a vida pelas ovelhas. As ovelhas não são dele. Elas não conhecem a voz dele, do mercenário. Ele não ama as ovelhas. Por isso que quando os ladrões, os outros chegam, ele foge, querido. Afinal de contas, ele está ali por causa de quê? De dinheiro. Terceiro personagem que Jesus fala: o porteiro. Por que Jesus está falando do porteiro aqui? Até aí está dando para poder entender, gente. Nessa passagem aqui, em especial, Jesus vai falar de 2 apriscos. De quantos apriscos? 2. 2. Quantos? 2. 2 apriscos. Coloca para mim um aí novo. Aquelas fotos que eu te mandei. O primeiro aprisco que ele está falando é um aprisco que tem porteiro. O que é isso, pastor? Quando é inverno em Israel, é muito frio. Então, algumas pessoas construíram um aprisco bem grande. Você dá para apagar só essa luz da frente para mim aqui? Só para ver melhor. É a primeira, viu? Isso. Está conseguindo ver, gente? Isso aqui é um aprisco, está vendo que tem até uma caverna ali? Alguém fez um aprisco junto com as pedras aí. Por quê? Porque no inverno é muito frio. Então alguém construiu um aprisco como esse e cobrava-se um valor para as ovelhas ficarem durante todo o inverno. Quando acabava o inverno, o que o pastor fazia? O pastor ele vinha então e chamava as suas ovelhas, e nesse aprisco não ficava apenas o rebanho de um pastor, ficava de vários pastores. Por quê? Porque elas ficavam juntinhas, ficavam protegidas do frio, protegidas dos ladrões e tudo. Então tinha um porteiro ali, e esse porteiro, ele conhecia o pastor, e quando o pastor chegava, como é que o pastor chamava as ovelhas? O pastor chamava as ovelhas pelo nome, fazia um sinal, chamava pela voz, elas conhecem a voz do pastor, então elas saíam. Esse é o aprisco onde tinha o porteiro. E tem outros mais. Pode acender para mim, filho. Estou introduzindo aqui, daqui a pouco a gente vai voar, viu, gente? Amém. Os outros 2 personagens que tem é o lobo, que é aquele animal que você conhece, que espiritualmente aqui simboliza o diabo. O lobo ele quer matar a ovelha para poder arrancar, né, se alimentar dela. E o ladrão, querido, ele quer a ovelha para quê? Ele não quer a ovelha para ele. Porque deixa eu te explicar algo. A ovelha ela é um tipo de animal que ela não se acostuma com outro pastor. Não tem esse negócio, tipo assim, de você trocar uma ovelha com alguém. Igual às vezes a pessoa troca boi.
Tá lá falando com seu amigo Jadson, criava umas ervinhas, uns cavalos, né, Jadson? Aí fazia uma troca, eu só vou te dar meu cavalo, vou te dar isso. Mas a ovelha não tem como fazer isso. Por quê? Porque ela não se acostuma com o outro pastor. Ela morre, ela entra em depressão, literalmente, você pode pesquisar. Pastor, então por que alguém roubava uma ovelha? Esse ladrão estava interessado na ovelha, no leite dela. Esse ladrão estava interessado na carne dela. Ele roubava ela para vender com o açougueiro. Esse ladrão, ele roubava uma ovelha para poder vender com o açougueiro. Ele está preocupado com a carne dela. Ele quer matar ela. É por isso que Jesus disse que o ladrão vem ensinar para o quê? Roubar, matar e destruir. Não pense você que está no aprisco, querido, que o lobo vai vir para ficar rindo de você. O lobo também é uma tipologia do diabo, dos seus demônios. Ele vem para poder querer destruir, para fazer carnificina. E o ladrão é a mesma coisa. Ele vem para roubar, matar e destruir. A intenção dele não é para deixar você vivo em outro aprisco. A intenção dele não é para você no aprisco dele, mas a intenção dele é matar, roubar, destruir. Mas glória a Deus, porque nós temos um bom pastor. Glória a Deus. E esse bom pastor é Jesus. E Jesus está dizendo, eu quero falar sobre ele aqui hoje, que ele é o nosso pastor. No hebraico, Raá. Pastor, o que significa essa palavra pastor? Em hebraico, no original, a palavra Raá tem 3 significados. Quantos significados, querido? 3. Primeiro, governo. Diga comigo, governo. Governo. Segundo, guia. Guia. Terceiro, amigo. Amigo. Tem uma diferença. Por quê? Porque os judeus, eles eram rabinos. Era um título que tinha também. E rabino significa mestre. O que significa rabino, igreja? Mestre é o quê? É aquele que ensina. E Jesus está dizendo, eu não sou só um rabino, eu sou um pastor. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que o rabino, ele ensinava o caminho, mas Jesus, ele é o pastor. O pastor não só ensina o caminho, mas anda com a ovelha no caminho. Uau. Quantos estão conseguindo entender? Glória a Deus. O rabino é uma placa indicativa. Vai para lá. Meu O Deus. pastor é, vamos para lá. Uau. Glória a O Deus. rabino diz, vai naquela direção. O pastor ele diz, eu vou naquela direção. Você vai na minha frente, eu vou na sua frente, você vem me seguindo. Porque ele não só ensina o caminho, mas ele ensina no caminho. Glória a Deus. Ele vai na nossa frente, ele vai na nossa direção. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a voz e elas me seguem. Ele está dizendo o quê? Eu estou na frente. Uau. Glória a Deus. Deixa eu te dizer algo, querido. A Bíblia diz, primeiro homem que vai arrebatar ao céu. O nome dele é Enoque. A Bíblia não diz assim, e Deus andava com Enoque. Mas a Bíblia dizia o quê? E andou Enoque com Deus. E o Senhor tomou para si. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente às vezes confunde essa coisa. Quem é o pastor e quem é a ovelha, ele é o pastor. E todas as vezes que eu falo sobre o pastor, porque ele não está falando de mim. Estou falando dele, amém? Amém. Ele é o pastor. É nós que temos que andar nas pegadas dele. É nós que temos que andar nos passos dele. Amém. Não é querer que ele anda na nossa pegada. Jesus me acompanha. Jesus vai comigo. Interessante, querido. Aleluia. Que Moisés no alto do monte, ele fala para o Senhor um apelo. O Senhor disse, eu não vou com vocês. Vocês construíram um bezerro de ouro. Moisés falou assim, Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Meu Deus. E a Bíblia diz que o Senhor vai, mas o tempo todo que você vê na Bíblia, você vai ver o quê? Que o Senhor ia na frente numa nuvem e numa coluna de fogo, e eles iam atrás. Por quê? Porque ele é o pastor, e o bom pastor vai na frente, ele vai no caminho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Governo, guia, amigo. Quando Deus chama Abraão, Deus chamou Abraão para um relacionamento entre pastor e ovelha. Entre pastor e ovelha. Pastor e prova, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai. Deixa eu governar a sua vida. Entrega o governo da sua vida para mim. Entregou, Abraão. Agora vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou com você. Você não tem um GPS, você não tem guia, você não tem mapa, mas eu estou com você. Aleluia. Aí tem um dia que Abraão não mandou a presença do Senhor. Se você olhar isso aí, você vai ver que ele foi parar numa terra chamada Arã, uma cidade que o irmão dele tinha edificado. Ele foi seguir o pai dele. Aí Deus chega para ele e fala assim, Abraão, anda na minha presença. E ser perfeito.
Aí Abraão, o que ele começa? A andar por fé. Uau. Aí a Bíblia diz que Deus chama Abraão de amigo. Por que, querido? Primeiro você não é amigo, para depois entregar o governo da sua vida, para depois deixar ele se guiar. Primeiro você entrega o governo da sua vida. Primeiro você entrega o controle da sua vida nas mãos dele. Aleluia. Aí segundo, você se torna a ovelha dele. Você deixa ele te guiar. E terceiro, aí você se torna amigo dele. Porque ele só é amigo Eita, Jesus. de quem deixa ele governar a vida. Ele não é amigo de quem não deixa ser governado, de quem não deixa ser guiado, de quem não deixa ser direcionado por ele. Tem muitas pessoas que dizem, pastor, por que eu não consigo ter intimidade com Deus? Por que Deus não fala comigo? Por que eu não consigo sentir? Esses dias eu peguei um Uber com você e disse para mim, eu frequento a igreja evangélica, mas eu nunca senti o que você sentiu. E essa palavra dele ficou dentro de mim. E Deus responde aqui. Por quê? Porque ele não é amigo, ele não é íntimo. Ele não entregou o controle da vida dele na mão do Senhor. A vida ainda é dele. A vida é dele. Então ele vai para onde ele quiser, ele anda por onde ele quer, ele faz o que ele quer, ele faz o que ele bem entender, porque a vida é dele. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus e digo, já não vivo mais eu. Uau, aleluia. Ou melhor, com Cristo, já estou crucificado. Aleluia. Já não vivo mais eu. Uau. Mas Cristo vive. Oh, E a glória. vida que eu vivo na carne, eu vivo para o Filho de Deus. O governo já não é mais meu, o governo agora é dele. Quando eu deixo ele guiar os meus passos, aí ele me chama de amigo. Uau. Sabe por quê? Porque ele não quer ser só o seu governante da sua vida, o dono da sua vida, aquele que direciona a sua vida. Ele não quer ser só o seu guia que te diz o que fazer, para onde ir. Ele também quer ser o seu amigo, como ele foi com Abraão. Glória a Deus. Ele nos chama de uma intimidade. Tem uma hora que ele chama os discípulos, e os discípulos já tinham entregado o governo da vida para ele. Tem 3 anos e meio que os discípulos estão seguindo ele. Ele chama os discípulos e fala assim, olha, eu já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigo. Aleluia. Te chamo de amigo. Aleluia. Por quê? Glória, glória. Porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Ele não deixou de ser Senhor. Mas o nível de intimidade é tão grande que agora ele é amigo. Não é só, aleluia, ele sabe o que eu vou fazer. Ele também me fala sobre o que ele vai fazer. Uau. Quer ver uma coisa? Quando Abraão, o Senhor pede a Abraão, o filho Isaac, quem se lembra dessa história? Pega o seu único filho Isaac, caminha 3 dias até a terra de Moriá, para um lugar que eu vou te mostrar lá, você vai sacrificar o seu filho. Eles estão subindo uma montanha. Quem lembra dessa história? Dá um sinal para Glória a mim. Deus. Para ver se eu não estou perdido aqui. Aí eles estão subindo a montanha. Isaac faz uma pergunta para o pai. Qual é a pergunta? Pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas e o cordeiro aonde? Está. O que Abraão responde? Deus proverá para nós, meu filho, o cordeiro. Foi isso que ele disse? Isaac, Deus vai prover o cordeiro para você. Foi isso que ele disse? Não. Deus proverá para si Uau. o cordeiro. Glória. Aí beleza. Aí ele chega lá em cima do monte, faz o altar, põe a lenha, põe o menino lá. Aí quando Abraão vai sacrificar o menino, o que acontece? Uma voz. Abraão, o que acontece a voz? Não estenda a tua mão sobre o moço, porque agora eu sei que você me ama de? Verdade. A Bíblia diz então que ele olhou para trás e viu um Cordeiro. Não era cordeiro. Viu, Júlio? Não era cordeiro. Aqui na igreja tem 2 Valdeir Cordeiro, sabe dizer? É muita coincidência. O pastor Valdeir, os 2 é Valdeir Cordeiro. Não era cordeiro. A Bíblia diz que era um carneiro amarrado pelo chifre. Pastor, qual é a diferença do cordeiro e do carneiro? O cordeiro é um animal que não teve cruza. Ele é virgem ainda. Então ele é um cordeiro. Por isso que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do imaculado. E o carneiro? O carneiro é um animal que já tem cruza. E por que, pastor, que Deus proveu o carneiro e não o cordeiro? E como é que Abraão sabia que Deus tinha um cordeiro?
Porque Abraão era amigo. E Deus já tinha revelado para Abraão na intimidade: Abraão, um dia eu vou enviar o meu cordeiro. E esse cordeiro não vai ser só um cordeiro. Porque presta atenção, Jesus é o cordeiro de Deus. Ele não é o nosso cordeiro. Nosso, ele é o bom pastor. Quanto significa isso? O cordeiro de Deus é o nosso bom pastor. E então na intimidade, no relacionamento, porque Abraão não é mais governado só. Abraão não é só guiado. Abraão é amigo de Deus. Eu pensei: Abraão, um dia eu vou enviar o meu cordeiro. Por isso Abraão fala para Isaac: meu filho, Deus vai enviar o seu cordeiro. E Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá para si. Só que no alto do monte Deus mandou o carneiro. Por quê? Para salvar Isaac ele mandou o carneiro. Mas para salvar eu e você, ele mandou o cordeiro de Deus. Uau. Que tinha o pecado. Glória a Deus. Uau. Queridos, ele é o nosso pastor. Glória a Deus. Ele quer nos governar. Ele quer nos guiar. E ele quer ser o nosso amigo. E amigo íntimo. Ele quer que nós andemos com ele no nível de intimidade. Eu mostrei o primeiro aprisco que tinha, que é o aprisco de inverno. Vou mostrar agora um aprisco de verão. Coloca para mim, Marquinhos, fazendo um favor. A imagem do outro aprisco. Está vendo esse aprisco aqui? Esse aprisco aqui é um aprisco de verão. O que é isso? No deserto, ele tinha que caminhar muitos quilômetros das ovelhas. Quem se lembra quando Samuel foi ungir Davi? Davi estava longe com as ovelhas, mandaram buscar ele. Então o que eles faziam? Quando ficava muito tarde, tinha esses apriscos no deserto. As ovelhas poderem ficar. E nesse aprisco, está vendo que ele não tinha porta? Porque o próprio pastor deitava na porta ali. Ele não era a porta, é por isso que Jesus está dizendo. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Meu Deus. E ali, ele ficava ali nesse aprisco aí, que é o aprisco então de verão. E eles ficavam ali, passavam aquela noite até voltar para casa, ou por onde quer que fosse. Querido, e eu quero falar algumas coisas aqui. Está me introduzindo para você, amém? Nós hoje vamos acabar lá para meia-noite. Amém. Se você ouvir, você vai ouvir a voz de Deus. Então, querido, a ovelha que era do rebanho, ela conhece a voz do pastor e ela segue. E é importante que eu falei semana passada sobre isso, eu quero falar de novo. E eu quero ressaltar aqui sobre o ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Paulo disse o quê? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não tem como a gente ter uma fé, a gente servir Jesus sem ouvir. Deuteronômio 28 tem uma porção de promessas nas nossas vidas. E eu profetizo que todas elas vão se cumprir na sua vida. Só que começa assim: qual é a condição dessas promessas se cumprir? Se atentamente os ouvires a Deus. Todo judeu, quando ele acorda, ele recita Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o seu Deus é o único Deus. A diferença é essa. A gente acha que orar é só falar, mas eles aprenderam que orar é mais do que falar. Orar também é ouvir Deus. Lá em Apocalipse, acho que 13 vezes, não tiver enganado, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é importante nós que somos ovelhas dele ouvir a voz desse pastor. Ele é um bom pastor e ele quer que nós ouçamos a voz dele, querido. Que nós não somente ouçamos, mas que nós possamos seguir ele. Ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou seja, ele está na frente e nós seguimos ele. Porque também não é só ouvir. A nossa fé tem que ser uma fé prática. Uma fé que você ouve e pratica aquilo que você ouviu. E eu quero terminar citando 5 pontos, 5 verdades sobre esse pastor. A primeira verdade é: ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você pode repetir isso comigo? Diga: ele é o bom pastor. Ele é um bom pastor Que dá a vida pelas ovelhas. Então ele é um bom pastor por quê? Porque ele dá a vida pelas ovelhas. E como que ele deu essa vida? Voluntariamente. Ele diz aqui: eu dou. Ele não disse: eles tiram a minha vida por causa das ovelhas. Ele está dizendo: eu voluntariamente, de bom grado, sem ninguém me forçar, sem ninguém fazer, sem ninguém me obrigar, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, querido, ele não vai para a cruz obrigado. Ele não vai para a cruz contra a sua
A Bíblia diz que quando eles vieram para ele, João escreve isso, veio lá a guarda do templo, saiu o sumo sacerdote Judas para trair. E ele se levantou e perguntou: a quem vocês procuram? Ele vai na direção deles. Eles disseram a Jesus, ele disse: eu sou. A Bíblia diz que os soldados saiu para trás. Quando os soldados levantam de novo, ele pergunta: a quem vocês procuram? Eles disseram a Jesus, e mais uma vez ele dá um passo para frente e eles o declaram. Então ele se entrega. Pastor, por que ele faz isso? Nós resolvemos cair. Daí eles entenderem que eles não estavam prendendo Jesus, mas que Jesus estava se entregando. Quando Jesus morre na cruz, querido, ele entrega o seu espírito ao Senhor. Quem se lembra do grado dele? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque a morte não tinha poder sobre ele. Porque ele não tinha pecado. Então ele não podia receber o salário do pecado, que é a morte. A morte não tinha poder. Ele morreu de uma forma voluntária. Ele se entregou por nós. Ele não foi Roma. Não foi o sumo sacerdote. Não foi os fariseus. Não foi o Sinédrio. Não foi ninguém. Ele se entregou por amor a nós. Ele é o bom pastor por quê? Porque ele deu a vida por nós, e quando ele deu essa vida por nós, ele deu voluntariamente, ele deu como uma oferta de amor, e por causa dessa oferta de amor, hoje nós estamos aqui, por quê? Porque o Filho de Deus nasceu e entregou a sua vida por nós. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o bom pastor. Por quê? Porque ele dá a vida pelas ovelhas. E como que ele dá essa vida? Ele dá essa vida sacrificialmente, que é um termo que quer dizer substituição. O que é isso, pastor? Assim como aquele carneiro substituiu Isaac no alto do monte. Isaac não morreu, sim ou não, gente? Estava condenado à morte, sentenciado à morte. Mas aí Deus proveu um carneiro para o lugar de Isaac. Mas para o nosso lugar ele proveu quem? Um cordeiro. Ele disse: eu dou a minha vida. E eu tenho um propósito de entregar a minha vida. Qual que é o propósito, Jesus, de você entregar a sua vida? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Quem é que é a ovelha dele? Glória a Deus. Aleluia. Quem é que é a ovelha dele? Então ele está dizendo a você: aleluia, Jesus. Eu dei a minha vida. Jesus está dizendo: obrigada, por amor a você. Obrigada, eu dei a minha vida Senhor. por amor a você. Nós estamos sentenciados a uma morte eterna, a uma eternidade no inferno, mas Ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dEle. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Ele é o Cordeiro que nos substituiu. Ele morreu a nossa morte para que hoje nós pudéssemos desfrutar da vida dEle. Ele é o bom pastor. Por quê? Porque ele deu a vida nas ovelhas. Segundo ponto, porque ele é um bom pastor. Porque ele chama as ovelhas e guia elas. Versículo 6 de João 10. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Isso aqui não está em João 10 não, querido. Então não dá mais para mim. Olha que versículo maravilhoso. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Sabe por que você está aqui hoje, filhos? Vou te contar por que você está aqui hoje. Porque você é um presente que o Pai deu para o Filho, Jesus. Meu Deus. O Senhor chegou assim, Reginaldo, para Jesus e falou assim: Jesus, meu filho amado, eu vou te dar um presente. Jesus disse: qual é o presente? Ele disse: vou dar um Reginaldo. Glória a Deus. Jesus chegou, o Pai chegou assim para Jesus e falou assim: Jesus, meu filho amado, eu vou te dar um presente lá você. Eu vou te dar a diária. Vou te dar a sua. Nós somos o presente. Jesus disse: todo aquele que meu Pai me dá. É o Pai que me dá. Uau. Nós somos o presente que o Pai entregou para o Filho. Jesus, quando vai fazer a ação sacerdotal antes de morrer, ele estende a mão para os discípulos e diz: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu estão aqui. Guardem teu nome. Isso é um presente. Glória. Nós somos um presente Glória a Deus. que o Pai deu para o Filho. Aleluia. E o Filho ficou tão feliz quando recebeu eu, quando recebeu você, quando recebeu o nosso presente, que ele falou assim: eu também vou te dar um presente.
Jesus, qual presente você vai me dar? As minhas ovelhas. Eu dou para elas vida. E dou vida em abundância. Dou vida eterna para eles. Você é um presente que o Pai entregou para Jesus. E Jesus, quando nos recebeu, ficou tão feliz que nos deu a vida eterna. Quantos podem glorificar a Deus por isso, querido? Aleluia! Você não é qualquer um. Nós não somos qualquer um. Nós somos um presente que Jesus recebeu do Pai. Você é um presente que Jesus recebeu do Pai. E Jesus ficou tão feliz quando te recebeu que Ele te deu a vida eterna. Aleluia! Terceiro ponto. Ele é um bom pastor porque Ele conhece as ovelhas. E eu gosto de pegar isso aqui, querido. Porque eu conhecer aqui não é saber onde mora. O conhecer aqui não é saber o RG. O conhecer aqui não é saber o CPF, não é saber o nome, não é saber filho de quem que é. O conhecer aqui é a intimidade. Lembra de Maria, mãe de Jesus? O anjo chega para essa mulher, você vai dar à luz a um filho. Ela diz, mas como que vai ser isso, anjo? Eu não conheço o varão. Mas a Bíblia diz que ela já era noiva, desposada com José, assim ou não, gente? O que ela está dizendo? Não houve relação, não houve intimidade entre eu e José. E o que o Senhor está dizendo aqui? As minhas ovelhas, eu conheço, eu tive relacionamento com elas, eu tive intimidade com elas, eu conheço o íntimo, eu conheço o profundo delas. E ele não está dizendo que ele conhece pela onisciência dele, nem pela presença dele. Ele está dizendo que ele conhece, por quê? Porque são ovelhas do rebanho dele. Porque você diz assim, pastor, mas Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Mas ele não está falando de um conhecimento humano. Ele não está falando de um conhecimento divino apenas. Ele não está falando apenas de quem pode ver todas as coisas, quem pode ver todos os lugares. Ele está falando de relacionamento. Eu conheço. Eu tenho relacionamento. Eu passo tempo com ele. Eu passo tempo com ela. Eu desfruto de uma comunhão, de uma intimidade, de um relacionamento com ele e com ela. O que mostra que eu sou ovelha de Jesus? O tempo de relacionamento que eu tenho com Ele. Isso vai mostrar o que eu já falei em um dos pontos aqui, que eu não sou apenas governado por Ele. Porque Ele não quer ser só governo. Começa no governo, passa pelo guia, Ele se torna o governador da minha vida, o dono da minha vida. Ele é o bom pastor, Ele me comprou com o sangue dEle, por isso eu sou ovelha dEle, então Ele governa a minha vida e Ele me guia aos passos verdejantes. Mas Ele quer ser amigo. Ele quer ter com você um relacionamento. Isso aqui fala de um nível alto, de um padrão alto de relacionamento. Aleluia! O Senhor conhece os que pertencem a Ele, porque os que pertencem a Ele gostam de estar na presença dEle, gostam de estar com Ele. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Querido, eu não salvei, eu queria ter salvado, mas então você tem uma ideia. Aonde Israel era um deserto, os pastores andavam quilômetros para poder achar alguns molhozinhos assim, de mato para as ovelhas poder comer. E quando Davi escreve o Salmo 23, para nós foi traduzido assim, por causa da nossa língua: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas no original está assim: o Senhor é o meu pastor, de nada tem falta. O que muda, pastor? É a mesma coisa, não é? A conotação é: Ele não me faltará. Mesmo que não tenha pasto, mesmo que não tenha comida, mesmo que não tenha água de descanso, mesmo que não tenha pasto verdejante, mesmo que não tenha uma mesa preparada, não tem problema. Eu estou com o meu pastor, eu estou seguro, Ele está comigo. Aleluia! Glória! De nada tem falta. Você já viu a pessoa apaixonada, querido? Não tem falta de nada, não é verdade? Glória, glória. Eu lembro a primeira namoradinha que eu tive, eu tinha 16 anos, que eu consigo não passar essa. Que isso? Ela tinha paixão de mim. Eu fui para casa da mãe dela com aquela feijoada, aquele negócio todo. E eu atravessei a cidade, morava no Betânia, e namorava me vendo a mão. Que legal, hein? Chegou lá, eu era bem magrinho, mas sempre fui bom de prato. Eles colocaram um pouquinho de feijoada para mim, eu comi. O negócio, mas a barriga estava roncando, mas menino não é apaixonado. O que a pastora sabe? A pastora sabe não foi paixão, foi amor. Né? Aleluia! E o medo? Mas você está entendendo, querido? A conotação é independente se tem comida,
independente se tem pasto, independente se tem água, independente do que for, eu estou feliz, Ele está comigo, Ele é o meu pastor. A presença dele me satisfaz. A presença dele me preenche. Uau. A presença dele é o que importa. Glória Se eu vou a Deus. comer hoje, se nós vamos achar pasto, se nós vamos andar 30, 40 quilômetros desse deserto, não importa. O importante é que Ele está comigo. Aleluia, Jesus. O importante é que Ele é. Obrigada, Senhor. O Salmo não começa a dizer, no Salmo 23, do que Ele proporciona. O Salmo não começa falando do pasto verdeante. O pasto que a ovelha não se preocupa com o que Ele proporciona. A ovelha se preocupa com quem Ele é. O Salmo não começa dizendo, Ele tem pastos verdejantes, Ele tem águas de descanso, Ele tem uma mesa preparada, Ele tem isso, Ele tem longanimidade de vida. Não! O Salmo começa dizendo, o Senhor é. Precisamos entender Glória a Deus. que nós não podemos nos relacionar com Ele pelo que Ele pode nos proporcionar. Nós não temos que nos relacionar com Ele pelo lugar que Ele pode nos levar. Ei, Nós Jesus. precisamos de nos relacionar com Ele pelo que Ele Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Quando alguém se relaciona com você, pelo que você pode oferecer, Santo quando Deus. acaba os benefícios, o que acontece? A pessoa vai embora e você diz, aquele interesseiro, aquela interesseira só me usou. A gente faz o mesmo com Deus. Meu Deus. Estamos com Ele, caminhando com Ele, interessados no que Ele pode proporcionar. Mas a beleza do Salmo é, o Senhor é mais importante do que o lugar que Ele me leva, mais importante do que o que Ele me dá, é quem Ele é na minha vida. Ele é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Aleluia! Quarto, Jesus é o bom pastor, porque Ele protege as suas ovelhas. João 10, 28, Ele diz assim, dou-lhes a vida eterna, e nunca, escuta isso, levanta sua mão para o céu para você receber essa palavra. Quem Jesus está dizendo para quem é a ovelha dele, as minhas ovelhas, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca, vou te dizer mais uma vez, nunca, nunca, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus está dizendo, você é ovelha minha, ministério é colheita, vocês não são ovelhas do pastor Diego. Quem é pastor Diego? Lá no meu pai fala assim, quem é você um saquinho de kisuke? Os amigos dizem, quem é você não de bicho? Pastor Diego não é nada. Aleluia, Jesus. Ele é tudo em nós. Aleluia, E Jesus. se nós somos alguma coisa, é porque Ele é. Ele está dizendo, ministério colheita, vocês são ovelhas minhas. E as minhas ovelhas, elas nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que nós estamos nas mãos dele. E ninguém arrebata das mãos dele. Pode levantar o demônio mais forte, pode se levantar o capeta que for, pode falar o nome que for, Exu, Caveira, Sete Sai, Marimundão, é tanto nome. Pode ser o mais bravo do inferno, pode tirar lá aqueles demônios que eles estão presos no abismo, pode tirar ele, Jesus está dizendo, ninguém arrebata a ovelha minha da minha mão. Você está na mão dele, querido, não tem diabo, não tem ladrão, não tem lobo, não tem falso profeta, não tem nada que tira você da mão dele, você está nas mãos dele, ele é o supremo pastor. Aleluia. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que espera por nós. Ele é aquele que te protege. E ainda que você ande no vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Você não Aleluia. viu isso, querido? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, vai ter dia de vale de sombra de morte. E eu não temerei mal algum. Por que eu não temerei mal algum? Porque Ele me deu isso, porque Ele me deu aquilo, porque eu tenho unção, porque eu tenho graça, porque eu tenho dom, porque eu canto, porque eu prego, porque isso e aquilo não. Não é pra lembrar disso. Por que eu não temerei mal algum? Tu estás comigo. Porque Ele está Aleluia. conosco.
Aleluia. Ele não é um rabino que diz, vá. Glória a Deus. Ele não é um mestre que diz, faça. Ele é pastor. Oh. Ele vai com a ovelha. Aleluia. Ele está com você no pasto verdejante. Ele está nas águas de descanso. O que é isso, pessoal? Ele está nos momentos bons. Mas no dia do vale da sombra da morte, onde muitos não aparecem. No dia do vale da sombra da morte, onde a galera do churrasco não aparece. No dia do vale da sombra da morte, homem, onde os amigos do futebol não aparecem. Ele diz, eu estou com você. Aleluia. O salmista diz, ele está comigo. Ele tem uma vara e um cajado. Essa vara, esse cajado, que lá atrás foi dor. Porque dói. Sim ou não, gente? Leva uma varada, ser puxado pelo cajado pelo pescoço. Dói. Só que a ovelha, que lá atrás, depois você dá um Google e põe assim, como pastor de ovelha. Ele tem uma vara e um cajado, são duas coisas diferentes ali. O cajado não é para bater, o cajado é de metal. Se bater uma ovelha no cajado, ela morre. O cajado tem uma haste que puxa a ovelha para aqui pelo pescoço, é para puxar, para trazer para perto, para salvar. E a vara é para bater. Quando a ovelha está rebelde, quando a ovelha fica andando no caminho dele, ele bate. Só que o vale da sombra da morte é um lugar lá em Israel, entre Jerusalém e Jericó. Quem se lembra daquela história do bom samaritano? Quem lembra dela? O homem estava em Jerusalém, desceu lá, Jericó caiu na mão dos salteadores. Onde que ele caiu? No vale da sombra da morte, isso não existe. E lá tem só uma trilhazinha fininha para poder passar. Não tem como o pastor alcançar todas as ovelhas. O pastor tem que ir na frente e as ovelhas em fila indiana atrás. Então o que Davi está dizendo? A tua vara e o teu cajado não são. Porque as ovelhas, elas agradecem na hora do vale da sombra da morte pela correção lá de trás. Elas olham para aquele pastor com o cajado, com a vara na frente e falam: se não fosse aquela costa daquele dia, se não fosse aquela varada daquele dia, se não fosse aquela exortação daquele dia, eu estaria pego agora. Meu Deus. Mas porque ele exortou aquele dia, Aleluia. porque ele usou a vara aquele dia, porque ele usou o cajado aquele dia, hoje é um consolo para mim. Eu posso sobreviver o vale da sombra e da morte. Glória a Deus, Senhor. Eu orar por você, Glória a Deus, Jesus. aqui se lugar. Cheira, suramana, uramana, shuribisika, ramana, shurabana, segana, shuribisika, ramana, shuramana, shuribikan, shuribisika, ramana, shurabana, ramana, shuribisika, ramana, shurabana, shuribisika. Ramana, shurabana, ramana, shurabana, shuribika, nós temos um bom pastor. Tem ladrão na história, tem outro na história, tem mercenário na história, mas também tem ele, o nosso pastor. Ele está na história, ele está aqui, querido, para te consolar. Ele está presente na tua vida. Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Fica de pé um pouquinho. Aleluia, Senhor Jesus. O Marcos vai passar um vídeo aí. Aleluia, Está no dia Jesus. Marcos. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. São pastores, né? Se quiser deixar sua imagem, não tem problema não, irmãos. Só deixa eu rolar.
terceiro teste de pessoas que estavam na ovelha. 3 pessoas chamaram a ovelha, agora é a vez que passou. Nesse vídeo aqui, 3 pessoas chamaram a ovelha, ela não veio. Mas quando o pastor chamou, ela veio. Quero Glória a você, Deus, Jesus. E a minha oração por você é para que ele seja esse pastor da tua vida. Amém, Senhor. Pode fechar os teus olhos. Aleluia, Senhor. Põe a tua mão no teu coração. Nós te glorificamos, Deus. Nós te exaltamos, Deus. Oh, Santo, Santo, Santo Deus. Oh, Deus Senhor poderoso, Jesus, maravilhoso, Jesus. essa noite de hoje, Pai, nós queremos entrar debaixo do teu Senhor. Eita, aleluia. Quem sabe você chegou aqui hoje Aleluia. Oh, Santo. e você ainda não é ovelha dele. Você tem namorado esse aprisco. Essa passagem aqui, que Jesus disse, tem muitas outras ovelhas que não são desse aprisco, mas serão. E naquele dia terá um só rebanho, um só chamando. Ele deu a vida por você. Ele é o bom pastor. Ele quer se relacionar com você de uma forma profunda. Obrigada, Senhor. Ele quer se relacionar com você, querido, de uma forma, Obrigada, Jesus. num nível alto de relacionamento, de intimidade com Oh, Ele. Senhor, obrigada, Senhor. Você pode orar para Ele e dizer: eu te entrego o governo da minha vida. Eu te entrego, Senhor, o governo da minha vida. Você pode dizer para Ele: guia a minha vida. Guia-me. Talvez você até errando, mas você quer que Ele ande no seu Oh, carro. Deus. Você quer que Ele ande na sua caminhada. Guia-me. Hoje é dia de Guia, Senhor, a minha vida, Jesus. Me dá direção, Senhor. Me dá direção, Jesus. Me direciona, me leva, Senhor. Me encaminha, Senhor. Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Guia-nos, ó Deus. Oh, Deus, guia-nos. Jesus nos guia, Pai, nos leva, Senhor. Nos direciona, Senhor. Eis aqui nós nos submetemos, Deus. Eis aqui nós nos submetemos, Senhor. Nós nos colocamos debaixo do teu cajado, debaixo da tua vara, Senhor. Guia-nos, leva-nos, apacenta-nos. Nos apacenta, Senhor. Nos apacenta. Nos apacenta, nós queremos seguir os teus passos. Ele quer ser seu pastor da tua vida. Fala para Ele, fala: Jesus, me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a andar nos teus passos. Fala para Ele: eu quero ser guiado por Ti. Porque se eu tiver no teu aprisco, se eu for ovelha do teu rebanho, ninguém vai me arrebatar. O ladrão não vai ter acesso à minha vida. O lobo não vai me devorar. Eu não vou ser roubado. Se eu for a ovelha do teu aprisco, Jesus, ninguém vai roubar a minha fé. Oh,
nada nos falta. Isso nada nos falta. Porque Ele é o nosso pastor. Ele está conosco. A presença dEle nos satisfaz. A pessoa dEle nos satisfaz. Antes de tomar pastos verdejantes, antes de refrigerar a nossa alma, Ele está conosco, a pessoa dEle, o caráter dEle, preenche a nossa vida. Quando Ele está conosco, nós não temos falta de nada. Oh Deus, Santo, Santo, Santo. nos leva a esse nível mais alto de intimidade. Se relaciona conosco, Deus. Visita esse teu filho, essa tua filha que veio aqui hoje. Não só aqui hoje nesse tempo, mas no quarto dele, no quarto dela, meu Deus, visita ele, meu Deus. Dá pra ele intimidade com o Senhor, dá pra ele conhecimento do Senhor. Leva ao nível ainda maior de intimidade contigo, ao nível, meu Deus, de quando ele ouvir os teus passos, saber que é o Senhor. Anda vai no nível, dele ouvir a tua voz, não ficar confundido com a voz de outra pessoa, mas conhecer a tua voz, como aquelas ovelhas conhecem a voz daquele pastor. Senhor, o Senhor hoje vai ouvir. Ouve a miséria. O teu Deus é o único Deus. Se atentamente ouvires a Deus, os mandamentos seus obedecer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Se você é uma ovelha, você pode ouvir a voz dele. Você segue ele, você anda nos caminhos dele, você anda na direção dele. E porque você anda com ele, querido, ninguém tira você das mãos dele. E porque você anda com ele, você nunca perecerá, porque ele é o bom. Coloca sua mão no seu coração. Eu quero terminar essa ministração fazendo uma pergunta. Hoje, você precisa ser sincero com tudo que eu te disse que o governo faça, com tudo que eu te disse que ele é. Você vai responder para você mesmo. Hoje você faz parte desse aprisco. Você se sente ovelha de Jesus. Eu não estou falando do aprisco da colheita, da lagoinha, da assembleia, porque Jesus disse: haverá um só pastor e um só aprisco. Estou falando do aprisco de Jesus. Você se sente parte desse aprisco. Você é ovelha de Jesus. Você ouve a voz dele, você segue ele, você caminha com ele. Pastor, eu não sou. Eu quero te fazer um convite. Aleluia. Você quer fazer parte do rebanho desse pastor? Aleluia. Se você quer fazer parte desse rebanho, aleluia. sabe o seu lugar de Oh, aleluia. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Tem alguém que está aqui hoje e você está afastado do caminho do Senhor. E você quer renovar o caminho hoje. Ele te aceita de volta. Opera, Jesus. Você que está aqui hoje, você nunca levantou a sua mão e disse: Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. E você quer confessá-lo hoje. Mas por que isso é preciso? Porque quando você confessa Ele diante dos homens, Ele te confessa diante de Deus. Mas hoje, porque Ele quer entregar você de presente para Deus. Mas a pergunta é: você quer se entregar? Tem alguém que está aqui hoje? Eu não vou
muito. Eu estou falando de vida eterna. Tem alguém que está aqui hoje. E a pergunta não é como você está, se tem carrapicho, se está bebendo, se está fumando. A pergunta é: você quer fazer parte desse aprisco? Você quer receber Jesus como seu Salvador? Você quer voltar para o caminho do Senhor? Tem alguém aqui, se tiver no seu lugar, levanta sua mão e orar por você. Jesus está chamando você, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo para você: meu filho, minha filha, tem a vida por você. Eu me entreguei por você. Tem alguém aqui hoje? Você quer retornar para o caminho do Senhor? Você vai confessar Ele como seu Senhor e Salvador? Se tiver levando a sua mão no seu lugar, você ouve a Bíblia. E requer de você, e requer de nós, na verdade, ter um coração verdadeiro. Você está aqui hoje, você teve nos cursos, você até se esforça, mas você não está ouvindo a voz do pastor. Você não está conseguindo se relacionar com ele. Eu estou falando de Jesus. Eu queria chamar você para orarmos por você. E depois nós orarmos nós vamos embora. Você que está aqui hoje, você já aceitou Jesus como seu Salvador. Você até vem nos cultos, você até se esforça, mas você diz: pastor, eu estou preocupado. Eu preciso ouvir mais a voz dele. Eu preciso de mais relacionamento. Sai do seu lugar e vem à frente, então, da tua cabeça. Oh, Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sai do seu lugar, vem na frente do altar. Tem pessoas que vão orar por você. Nem se merece o amor de ganhar, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Uau! Conhecer Jesus. Yeah.
pessoal do céu vai cantar isso. Jesus! Aleluia! Glória! Mais alto que você quer. Glória! Nós temos um bom pastor. Ele morreu por nós. Nunca se esqueça, você é um presente que o Pai entregou para o Filho. Aleluia! O Filho te deu a vida eterna. Só quem é ovelha desse rebanho, do rebanho do bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Dá uma salva de palmas para ele. Aleluia! Nós temos um bom pastor. Bate palma e forte. Aleluia! Com nossas línguas, nós temos um bom pastor. Esse bom pastor morreu por nós. Ele morreu no nosso lugar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Todo pastor. Aleluia! No primeiro tempo, Aleluia! adorar o Senhor. Ele entregava uma ovelha em sacrifício um cordeiro. Uau! Mas esse pastor, ele não entregou nenhuma das suas ovelhas. Ele morreu no lugar deles. Uau! Glória a Deus! Porque ele deu a vida por nós, amém? Levanta sua mão no céu. Aleluia!